Saudações, gente bonita. Em Goiás, 7 horas e 30 minutos da manhã. Tá um dia bonito, 19 graus. Bom, por que dessa vez eu comecei mostrando meu barraquinho? Por uma questão simples, embora prosaica. Antes de dormir, eu sempre gosto de dar um vislumbre pelas coisas. E eu vi esse negócio aqui sobre turismo regenerativo no Japão. Veja só. Turismo regenerativo no Japão. Nem sabia que existia turismo regenerativo, mas é uma coisa que sempre me preocupou. O quanto o turismo e iniciativas como Airbnb destroem comunidades locais inteiras. Mas tem que haver uma maneira de que o turismo seja uma coisa boa, né? E deixa eu mostrar para vocês. Você já ouviu falar de turismo regenerativo? Visitei uma cidade histórica no interior do Japão que me fez refletir sobre como nossas escolhas moldam o turismo. Em Kumagawa-juku, conheci uma iniciativa que usou a arquitetura como ferramenta catalisadora de transformações, ao implementar uma célula regenerativa de turismo na cidade. Lá, me hospedei nessa casa, uma Akiya agora reformada. As Akiya são casas abandonadas espalhadas por todo o país e que, de certa forma, traduzem o atual desafio demográfico que o Japão vive. Diferente de muitas reformas mundo afora, nesse projeto o grau de envolvimento com a população é proposital e fundamental. Os locais estão presentes na reforma em si, no desenho de modelo de negócio, nas facilitações de vivências culturais e na relação da compra e preparo das refeições. E por falar em comida, adorei aprender a cozinhar com uma mescla de receita e contextualização cultural. Todas as noites batiam à nossa porta trazendo essas caixas lindas, cheias de ingredientes e preparos com as orientações, tanto para a janta quanto para o café da manhã. A abordagem regenerativa é uma resposta diante da percepção da necessidade de mudanças que minimizem o impacto negativo do turismo. Podemos encontrar iniciativas como essa por todo o mundo, mas antes precisamos amadurecer o olhar. Leide, mas continua não fazendo sentido. Veja, eu moro numa cidade feia. Que é o Catalão, é isso que vocês estão vendo. Tem o quê? Uma dúzia de prédios, 110 mil habitantes, indústria, ou seja, ela fede, é poluída. Olha lá, não é uma cidade que... Quem vai vir em Catalão fazer turismo? Catalão é uma cidade que compensa você parar para comer. Bolonhos, tem a moça da coxinha. Então, a comida aqui tem o Cantina Self-Service, que para mim é o melhor self-service. Não vou falar de Goiás, não. Do Brasil. Excepcional. Que aqui é um lugar que você está na estrada, indo de São Paulo para Brasília, de Brasília para São Paulo, e para almoçar, para tomar um café da manhã, para lanchar, para rezar. Nós temos as igrejas bonitinhas. Mas é isso, não tem... Sabe, não dá para pensar turismo em Catalão. Você vai ver o quê? Não tem o que ver. Então, turismo nunca teve no escopo da nossa cidade. Ah, tem a igrejinha de São João, né? Linda, nossa. Com uns negócios de ouro lá dentro, pintura, tá chique. Mas você faz turismo em Catalão em meio-dia. Meia hora não. Meio-dia você faz turismo aqui. Enfim. O que isso tem a ver com geopolítica? E com o meu barraquinho. O Japão é uma das potências econômicas mundiais, mas passa por um período continuado de 3 décadas de profunda decadência. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, o Japão é o futuro. Como assim, Leida? O Japão passa por um período de mais de 30 anos de decadência e é o futuro? Sim, é o futuro de todos nós. O Japão, a população dele diminui ano a ano. As pessoas gostam de falar que o problema do Japão é o crescimento econômico. Não parou, não é aquela potência vibrante que foi até o comecinho dos anos 1990.
nos anos 70, 80, o Japão parecia destinado a dominar o mundo. As pessoas aprendiam japonês, porque o Japão parecia ser a tendência. Depois, os Estados Unidos, propositadamente, de maneira pensada, obrigaram o Japão a adotar determinadas medidas para exportar. Basicamente, protecionismo econômico. E isso, lenta, mas inexoravelmente, acabou com o Japão. O Japão tinha condição de ser uma potência exportadora mundial, desde que houvesse mercado. É importante entender isso. O Japão tem 120 milhões de habitantes, pouco mais de meio Brasil, num território do tamanho do Mato Grosso do Sul, mais ou menos, um pouco mais que Goiás. Um arco de 3.000 ilhas e 3.000 quilômetros entre Taiwan, no extremo sul, e as Kurilas, na Sibéria, no extremo norte. Então tem basicamente todos os tipos de climas úmidos do mundo: tropical, subtropical, temperada, frio, subpolar. Todo tipo de clima úmido o Japão tem, certo? É um país úmido, com solo muito fértil, pois vulcânico. Para vocês terem uma ideia, o Japão foi o segundo lugar do mundo que desenvolveu a cerâmica. A China foi a primeira. Isso há 18 mil anos. E interessantíssimo é que o Japão desenvolveu a cerâmica sem ter desenvolvido a agricultura. Isso é extraordinário, porque normalmente a cerâmica está profundamente relacionada à agricultura. Sabe, você desenvolve a cerâmica quando você é sedentário. A cerâmica não faz sentido para populações nômades, porque, bom, qualquer objeto de cerâmica, um vaso, por exemplo, é pesado. Não dá para você sair carregando. As populações nômades normalmente usam cestos, né? Em regiões mais úmidas, e couro de animais. Então, a cesta você tira com a coleta e o couro na caça. Leve, carrega muitas coisas. Então, beleza. Agora, a cerâmica ela é pesada. Se você é nômade, é muito difícil você levar ela. Então, a cerâmica está profundamente relacionada ao sedentarismo. E o sedentarismo profundamente relacionado à agricultura. E no Japão não foi assim. O Japão desenvolveu a cerâmica sem ter desenvolvido a agricultura. O desenvolvimento da agricultura esperou quase 10 mil anos. Então o que eles comiam? O que eles ferviam? Carne, essencialmente. Peixe, frutos do mar. Certo? Era isso. Não é uma coisa que fosse algo que eles cultivassem ou criassem. Não. Eles caçavam cervos, veadas, gamos. O Japão tinha uma fauna muito rica. E milhões de pessoas, você vê num território pequeno daquele, estima-se que o Japão, pouco antes da chegada dos colonizadores Yamato, que vieram da Coreia, que é isso, a população japonesa, o grosso modo dela é descendente de coreanos. Os antigos habitantes da Coreia foram expulsos e foram para o Japão. Certo? Olha que loucura. Oi, Lu. Como você está? Além de bonita. Então vejam bem. Há 3 populações ancestrais no Japão. Uma de origem siberiana, uma de origem austronésia e uma de origem coreana. Antes da chegada dos Yamato, que eles eram do mal, as 2 outras populações ancestrais conviviam de boa uma com a outra. Normalmente isso também não acontece. Um expulsa a outra em busca de recursos. Mas originalmente havia as 2 primeiras populações, a de origem siberiana, mais antiga, chegou lá provavelmente 30 mil anos atrás, e a de origem austronésia, mais recente, 20 mil anos atrás, conviviam tranquilamente.
certo? Conviviam tranquilamente. A primeira população deu origem aos aïnus e a segunda população deu origem aos okinawanos, de Okinawa, sabe? As ilhas Ryukyu. E elas conviviam bem porque o Japão era um país rico em recursos. Então não compensava você entrar em guerra ou matar o amiguinho, porque você tinha que sobreviver, já que os recursos para sobrevivência eram suficientes para alimentar todo mundo. Dá para negociar. Perfeito? Então o Japão era uma sociedade pacífica até a chegada dos Yamato, vindos da Coreia. Aí deixou de ser pacífica. Então, se o Japão é um país escroto, e ele fez coisas horríveis, isso é devido aos habitantes que vieram da Coreia, cerca de 2.000 anos atrás, 1.800 anos atrás. Deixa eu ver se eu acho as coisinhas que eu gosto aqui. Não tem. Minha irmã, meu irmão, minha mãe pediram pamonha. Hoje eu nem vou comprar coisa, até porque eu tô sem dinheiro. Eu vou atender pedidos. Aqui. Olha só. Playboy. Nordestina. Caipira goiana original. Pessoas um pouco mais sofisticadas, né? E Playboyzinho. Tem várias opções aqui. Para tampar a careca. Eu uso boina, como vocês sabem. Deixa eu ir atrás da barraca das pamonhas. Peraí. Aqui tem. Conseguimos comprar as pamonhas. E agora eu vou atrás de pão de queijo. Pessoas, aí a história segue da seguinte maneira. O Japão desenvolveu uma família real, né, uma das mais antigas do mundo. Virou um império. Depois conheceu o capitalismo, se tornou uma potência imperialista. Entrou do lado vencedor na Primeira Guerra Mundial, mas foi passado para trás. Na Primeira Guerra Mundial, todos os vencedores ganharam territórios, o Japão não. O Japão se sentiu ofendido e humilhado. Isso levou ao desenvolvimento de uma sociedade fascista e de um governo mais fascista ainda. Gente, ali o pão de queijo, ó. Peraí, gente, só um momento. Gente, agora lasca porque a família pediu um punhado de coisa e até eu chegar em casa vou ter que ir da feira até a casa do bando carregando 500 quilos de coisa. Mas fazer o que, né? É melhor a gente ter que levar do que não. Minha irmã pediu pamonha, passou o Pix. A minha mãe que é massa de milho verde para fazer bolinho, passou o Pix. Aí eu virei um transportador, um muambeiro de coisa de milho. Mas voltando ao caso, o que os Estados Unidos fizeram para destruir o Japão? Duas coisas, cara, de uma canalice, é a cara dos Estados Unidos, né? Mas o Japão é uma colônia, né? O Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Itália, esses países são colônia dos Estados Unidos. Estados Unidos ocuparam essas nações e nunca saíram de lá, desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocupam a Itália, ocupam a Alemanha, os Estados Unidos ocupam a Coreia do Sul, é uma colônia mesmo, ocupam o Japão. Então esses países não têm de fato autonomia, certo? Não são colônias, cara, são colônias. E aí os Estados Unidos fizeram duas coisas. Obrigaram o Japão a comprar título da dívida pública americana. E são centenas de bilhões de dólares em títulos da dívida pública americana. O governo japonês é o maior financiador da dívida dos Estados Unidos. Só que discretamente ele vem vendendo títulos. A tendência é que o Reino Unido ultrapasse o Japão como o maior financiador da dívida pública americana. Mesmo o Japão sendo colônia,
com muito jeito, com muito cuidado, ele tem se desfeito desses títulos. Inclusive porque a estratégia do Japão é magnífica, se você for parar para pensar, num país que não tem autonomia. O Japão tem uma enorme dívida pública. Certo? Uma dívida pública muito grande, é uma das mais altas do mundo. Quando a dívida pública aperta demais e o Japão fica numa situação financeira macroeconômica complicada, o que ele faz? Ele usa isso como desculpa para vender título da dívida dos Estados Unidos e se capitalizar. Entenderam? Então é isso que o Japão está fazendo. Nós temos uma dívida muito grande, o iene está depreciando, o valor do iene está caindo, o dólar está subindo. Para equilibrar, nós temos que vender títulos da dívida. E com essa desculpa, olha, gente, o tanto que a tal moringa é uma planta extraordinária. Ah lá, o meu sonho, deixa eu falar um pouquinho sobre o meu sonho. Eu venci o processo na justiça, né? Vamos torcer para o advogado ser do tipo honesto e eu consegui receber alguma coisa de fato. Eu conseguindo, eu quero comprar um terreninho, nem que seja pequenininho, na Bahia. Perto do litoral, não no litoral em si, mas perto do litoral. E aí eu vou voltar aos meus projetos de agropecuária, que era o que eu fazia. Mas não vou parar com o canal nem com a análise. Por quê? Vou comprar uma daquelas antenas do Elon Musk, né, da Starlink, e aí fica de boa, sabe? Hoje em dia não faz muita diferença onde você mora, dá para ter uma internet de qualidade. Só que eu quero realizar o sonho da minha vida, que é voltar a ser um pequeno produtor. Correto? Aí, ó, isso aqui, pra quem nunca viu, é um grão de piqui. Aí, ó, tadinho, abandonado, caído. Não vai cumprir o destino dele de ser... quer saber? Quem sabe ele nasce. Vamos pôr ele aqui. Pronto, se ele nascer já tá bom. Vamos lá. Então, e aí eu quero ter umas vaquinhas poucas, porque meu irmão é mestre queijeiro. Não sei se vocês sabem. E a gente quer produzir queijo de alta qualidade. Pequena quantidade, sabe? Não é nós não vamos ficar ricos, nós não temos idade para ficar rico. Bobagem isso. Para poder viver. Era o meu sonho original. Eu tinha vaquinha, eu tinha cabrinha, mas me roubaram tudo. E aí tem chance de eu recuperar. Mas, desculpa, por isso, foi a moringa, né? Porque vai ser um dos alimentos do meu gadinho que eu ainda nem tenho. Moringa, margaridão e um capim de boa qualidade, como vaqueiro. Mas vamos lá. O Japão. Então o Japão, aos poucos, vem conseguindo se livrar dos títulos da dívida pública norte-americana. Certo? Mas os Estados Unidos não fizeram só o Japão comprar, financiar o déficit fiscal deles, não. Os Estados Unidos começaram a impor sanções contra as exportações industriais japonesas para tornar elas menos competitivas. Ao fazer isso, forçar o Japão a aceitar mercadorias feitas nos Estados Unidos. Gente, é cultural, os japoneses não compram produto de outro país, certo? Eles não compram. Então, a empresa japonesa tinha que comprar milhares de carros americanos e esse acaba no pátio estragando, porque não tinha cliente. Você pode obrigar o país a comprar, mas você não pode obrigar o povo do país a trocar um carro japonês. Pega um Miura. O Miura é um Celta japonês. Só que um Miura faz 300 km por hora. O japonês gosta de performance. O japonês curte engenharia. É estimado que os homens no Japão chegam a gastar 40% do salário deles com carro. O tuning é permitido no Japão. E os japoneses gostam demais de tunar carro. Eles se divertem com isso, né? Então, você não vai comprar carro ocidental. Na boa, né? Você não vai trocar um Miura, que seja um Miura, que faz 300 km por hora para um Polo. Não vai rolar. Certo? Então o fato é que esse declínio econômico acabou afetando a competitividade japonesa e a inovação do Japão
hoje está principalmente nos setores de eletrônica e informática. Ele não tem uma capacidade industrial da indústria mecânica pesada tão forte quanto tinha. E evidentemente isso acabou influenciando nas exportações, na qualidade de vida, no crescimento econômico do Japão. Para vocês terem uma ideia, a renda per capita do Japão, na prática, corrigida a inflação, desvalorização e tudo, hoje é menor do que 30 anos atrás. Como se o Japão não tivesse avançado nada. Nada. A economia do Japão em 30 anos declinou. Então, pensa o quanto a economia chinesa cresceu em 30 anos. Uma enormidade. Até uma economia atrasada e parasita como a nossa cresceu. A economia, não a sociedade. E a japonesa diminuiu. O que acontece no Japão, além disso, é um envelhecimento contínuo da população. A população envelhece ano após ano. Então a quantidade de mão de obra diminui. E as mulheres não querem ter filhos, porque não chega a ser uma sociedade escrota como a sul-coreana. Aí é difícil imaginar sociedades escrotas para mulheres como Coreia do Sul e Israel, né? Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas, querendo ou não é um local onde uma mulher se sinta muito à vontade com a perspectiva de ter filho. Ainda é uma sociedade machista, uma sociedade misógina. O grau de proteção social não é mais o mesmo. Você não tem muitas expectativas de vida lá. Não no sentido de idade. A mais alta do mundo é do Japão. É no sentido do que você vai fazer para a sua vida. Por que você vai colocar uma criança no mundo no Japão? Quem decide, gente, a taxa de fecundidade de uma sociedade são as mulheres. Por isso a taxa de fecundidade tem caído no mundo inteiro. O identitarismo, o oqueísta, é profundamente misógino. Sabe, essa é uma realidade. Ah, Leila, você está querendo dizer que os direitos LGBTQ, por exemplo, afetam o direito das mulheres? Gente, vocês têm alguma dúvida, de verdade, vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Não é possível, sendo honesto, que vocês tenham qualquer dúvida quanto a isso. É claro que afeta negativamente. Ou vocês acham que o homem, por ser gay, não vai ser misógino? Ou você acha que essa questão, essa superexposição da questão trans não afeta o direito das mulheres? Afeta, gente. Ai, não sei o que. Gente, você pode chorar o tanto que quiser. Afeta o direito das mulheres, sim. Certo? Afeta, sim. A luta identitarista, ela ataca o direito das mulheres principalmente pela sua raiz, pelo seu âmago, que é afastar as pessoas da luta de classes, que é a que realmente importa. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos têm altos direitos para pessoas trans, parabéns para eles. Só que as mulheres nos Estados Unidos não têm direito a licença maternidade remunerada. Você sabe qual foi a consequência disso? O número de filhos por mulher nos Estados Unidos caiu para 1,64. A taxa de reposição é 2,1. As mulheres nos Estados Unidos não veem mais condição de terem filhos. Por quê? Como é que elas vão criar? O salário só rebaixa, não tem sindicato para protegê-las. A sociedade bate nelas até na universidade. O número de sequestro de mulher nos Estados Unidos é uma coisa absurda. Você vê vídeos naquela rede super tóxica de vídeos curtos, com americanas e brasileiras ensinando o que fazer para você não ser sequestrada por uma van. Olha que desgraça é a sociedade dos Estados Unidos. Você entendeu? Então está todo mundo debatendo o oqueísmo identitarista e a questão da segurança das mulheres, do salário das mulheres, da qualidade de vida das mulheres, do trabalho das mulheres não é discutida. Perfeito? Fica preso nessas discussões outras. E esse é o ponto. O que a Rússia está fazendo para aumentar a própria taxa de fecundidade? Está dando casa praticamente de graça para mulheres jovens que querem se casar. E a casa não é no nome do marido, no nome delas. Então se algum dia o cara divorciar, ele perde, cara. Porque a casa é dada em fideicomisso. Quer dizer, só passa definitivamente o nome da mulher depois de 20 anos.
Traduzindo, se ela for abandonada nesses 20 anos, o cara sai sem nada. Porque o Estado garante a propriedade da casa para a mulher. Então essa bobagem, essa tanto com perdão, uma palavra de merda que eles falam da Rússia, não corresponde aos fatos. Sociedade misógina é a dos Estados Unidos, que a mulher não tem direito à licença maternidade remunerada. Por que houve um caos nos Estados Unidos quando uma fábrica de leite em pó para bebês se mostrou contaminada? Porque os bebês estavam passando fome. Sabe por que os bebês estavam passando fome? Porque a mãe não pode amamentá-los nos Estados Unidos. Certo? Se ela quiser amamentar, vai ter que sair de serviço, vai perder o emprego. Então, enquanto fica essas discussões, essas quimeras, essas discussões liberais, as mulheres vivem uma vida de cão. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Perfeito? O que você tem pelas mulheres lá? Você tem o Me Too, né? Me Too. Me Too é levado a cabo principalmente por bilionárias, atrizes de cinema, de Hollywood, né? De Netflix. Não resguarda a mulher trabalhadora. Qualquer coisa que se assemelha à luta de classe é interdita nos Estados Unidos por conta de pautas liberais, identitaristas, woke. Essa é a realidade. Como resultado disso, as mulheres norte-americanas não querem mais ter filho. Simples assim. E a mesma coisa acontece no Japão. E mais ainda em países escrotíssimos, como a gente já viu, né, a diferença salarial entre homem e mulher, Coreia do Sul e Israel. O Japão não chega a ser um nível Coreia do Sul e Israel. Mas é uma sociedade onde existe diferença salarial ainda é uma sociedade misógina, ainda tem muita coisa para avançar. Para o japonês se sentir segura para ter filhos. A verdade é essa. Então a população japonesa vem declinando há mais de 20 anos. Era 128 milhões de habitantes, hoje está em menos de 125 milhões, está caindo ano após ano. Morre mais gente do que nasce, a população declina. Mas Leida, você disse que esse era o futuro, e é! Gente, nós estamos em 2024, mudança climática, político negacionista, extrema direita avançando, fundamentalismo religioso, pastor, certo? E você ainda acredita que o futuro do mundo é cor-de-rosa? Ah, por favor, né, camarada? Por favor. Não tem futuro cor-de-rosa para o mundo, não. Infelizmente, daqui para frente é só para trás. Essa é a realidade. Por isso que eu falo que o Japão é o futuro. Ah, vai ser uma terra onde emana leite e mel. Não! Vai ser o inferno de uma população envelhecida e declinante, ano após ano. Então esquece essa de crescimento do PIB. O PIB não vai crescer, até porque ele não pode, a humanidade não contempla crescimento contínuo de PIB. Isso é uma quimera, é uma falácia. Sabe, os economistas, eu já falei muito sobre isso, vou repetir rapidamente. A economia é uma astrologia socialmente aceita. Imaginar que a economia pode crescer para sempre é pouca coisa mais inteligente do que acreditar em astros que vão reger a sua vida. Perfeito? Não vai acontecer, cara. O crescimento contínuo não vai acontecer. Não vai. A Terra simplesmente não sustenta. A Terra é um sistema fechado. Você não pode criar outra terra, 2 terras, 3 terras, 5 terras para atender a necessidade de consumo dos ricos. Por isso que a visão chinesa de civilização ecológica diz claramente para a construção de uma sociedade moderadamente próspera. Não dá para todo mundo ser rico. Isso não existe. Não se sustenta economicamente. Olha os Estados Unidos, 800 bilionários. Olha a quantidade de sem-teto, de pessoas que se autoeliminam da vida, de viciados. Mais de 100 mil casos de overdose todos os anos. Fatal, né? Só nos Estados Unidos. As pessoas vivendo nas ruas. Los Angeles, Detroit virando favelão. A sociedade dos Estados Unidos está indo num declínio absoluto e absurdo. Esse é o futuro. O que o Japão vem conseguindo fazer, e nisso o Japão é extraordinário, é uma queda controlada.
Porque a queda vai vir para todos os países do mundo. PIB vai cair, a população vai cair e a população vai envelhecer. Na média vai ficar cada vez mais velha. O Japão está sabendo lidar com isso. Então quando você faz uma análise rasa, o Japão já era, não sei o que. Não, cara, o Japão é o destino do planeta inteiro. E o Japão está conseguindo fazer uma coisa que, bem ou mal, está funcionando. Robótica, inteligência artificial. É controle da queda. Controle da queda. Sabe, paraquedas. Não é motor. Não é jato que vai levar o Japão para Vênus ou Saturno. Não. É paraquedas. O destino da economia mundial é o destino que o Japão está enfrentando. O Japão é só o primeiro. Todos os outros países do mundo vão acompanhá-lo. Por último vai ser a África. Por isso a África é futuro. Que não vai crescer igual o povo fala. Mas a população africana vai continuar crescendo por décadas, enquanto a do mundo declina. Então, se existe um lugar que é o futuro nesse planeta, é o continente africano. Por isso a China tem tanto interesse na África. Historicamente, gente, isso é economia básica. Historicamente, o que acontece é o seguinte: as nações já envelhecidas vendem produtos industriais e de alta tecnologia para nações jovens. Por isso a China precisa tanto da África. E por isso Israel, a questão palestina, é um problema chinês. Porque é Israel que impede a conexão entre Ásia e África. Então o problema vai ter que ser resolvido. E não existe solução de 2 estados que resolva o problema. Vai ser a solução de um estado só. E não vai ser o israelense. Tá certo? O mundo está caminhando para a guerra? Tá. Sempre caminha para a guerra antes de grandes mudanças. Já estamos em guerra. Só que nós vamos para a guerra total, aberta. Não vai ser demorado igual os 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Porque a diferença tecnológica de produção industrial está cada vez maior. O Ocidente só declina, só decai, só apodrece e enferruja. Rússia, China e mesmo o Irã só avança. Pensa, gente, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Inglaterra, nenhum desses países, nem o Japão, tem mísseis hipersônicos táticos. Eu já expliquei por quê. Porque nenhum deles domina a tecnologia de fundição para produzir um bloco, né, único para a turbina, né, para o corpo da turbina, de metal cerâmico em bloco único. Os Estados Unidos até têm essa tecnologia, mas com ligas antigas. Os Estados Unidos não conseguem mais incorporar elementos modernos, sabe, elementos modernos nessa fundição. Então eles não conseguem fazer um míssil hipersônico tático, basicamente por isso. Eles não conseguem fazer a turbina que suporta 3.000 graus Celsius. Só a Rússia consegue. Por isso que só países aliados da Rússia têm feito mísseis hipersônicos táticos. Irã, República Popular Democrática da Coreia e China. E eles têm feito toda a tecnologia, menos a turbina. A turbina tem que ser importada da Rússia. E ponto. Nenhum outro país do mundo fabrica turbina monobloco cristalina com a qualidade da Rússia e ponto. Na verdade, turbina monobloco cristalina é só Rússia e Estados Unidos. Só que os Estados Unidos parou na tecnologia dos anos 70. E a Federação Russa não. Avançou e vem avançando. O Japão, por exemplo, não faz isso. Certo? E como é um país do Ocidente, do Oeste coletivo, depende dos Estados Unidos, que também não tem essa tecnologia. Então o que acontece? A diferença militar entre o bloco do Sul global, né, da multipolaridade, e o bloco do Ocidente, do mundo baseado em regras, está aumentando cada vez mais. O que a gente vê acontecendo essa noite, a Rússia macetou a Ucrânia, mas sem medo de ser feliz. Estima-se pelo menos 15 quinjal lançados só nessa noite contra a Ucrânia. A Ucrânia foi macetada. E ontem ela tinha sido o quê? Macetada. E antes de ontem, macetada. Parece que a cada dia que passa, a Federação Russa bate mais doída e com mais força. Porque ela pode. E não há nada que o Ocidente possa fazer. Um ataquezinho a alvo civil na Rússia só irrita mais os russos. E eles batem cada vez mais forte no dia seguinte. Eles não têm como vencer.
E a Rússia está fazendo isso não por maldade, com finalidade didática. Para os americanos, para os europeus, verem o que aconteceria com eles se eles de fato enfrentassem a Rússia. E adianta? É claro que não. Por que não adianta? Porque a mentira, a enganação está no cerne do Ocidente. É disso que eles vivem. Two things. First one's a doozy. Rumors are circulating that they're seeing oil drilling equipment coming off the ships on the coast. In addition to mounds, photographic evidence that they've turned the port into a military base, and they've hauled in mountains of military equipment in order to not deliver humanitarian aid, as almost none has since gone through. After completing the pier, they got one shipment out before suspending operations due to a reported drone attack within a few miles of the base, to say nothing of the repeated airstrikes. Part of the proposal for Project 2035 includes the Gaza Marine oil drilling base, pretty much perpendicular to the port. All of the Al-Aqsas are under attack. Itamar Ben-Gvir has taken over Al-Aqsa Mosque temporarily and declared that it belongs to the state of Izzi. As one of the most holy sites in Islam, this is all but a declaration of war. And soldiers posed for photos after they lit fire to the Al-Aqsa University in Gaza, one day ahead of the ICJ ruling. An Al-Aqsa hospital is completely out of fuel. As of yesterday, they still had enough fuel left over to run the emergency department and the NICU. The hospital stands shrouded in darkness, with the only light emitting from it coming from the emergency room. They ran out shortly thereafter. Take a look. Infants are double bunked in NICU boxes as they run on emergency power in Al-Aqsa Hospital in the north. I will be trying to piggyback updates on basically anything I can because this is the only way it gets out. All of this information. Então os Estados Unidos não estão aprendendo. A Europa não está aprendendo. O Japão, incrivelmente, está aprendendo. Ah, mas então por quê? Porque ele não pode. Ele não supera isso. Porque é uma colônia dos Estados Unidos. O Japão precisa, assim como a América Latina, que os Estados Unidos, como hoje são, deixem de existir. Senão ele nunca vai ser livre. Por estranho que pareça, e essa é a mensagem final, o destino da América Latina é o mesmo destino do Japão. Só vai ter um futuro próspero se os Estados Unidos deixarem de existir. Ok? Tenham um bom domingo.